Boa noite, pessoal. Boa noite, Regina Sanches. Boa noite, Denise Albuquerque. Sejam bem-vindas a mais uma das nossas lives do Sindisalem, em que a gente promove debates que a gente considera que são importantes. Aqui é Luzenice Macedo, eu sou bióloga, tenho formação na área de saúde e ambiente, sou consultora legislativa de meio ambiente da Assembleia e estou diretora financeira do Sindisalem. E todas as terças nós estamos promovendo esses debates, esses diálogos em temas diversos, e hoje a gente convidou vocês para falar sobre os impactos da pandemia no trabalho e na vida das mulheres. Aqui, nós vamos falar convidamos e de antemão já agradecemos porque aceitaram de pronto o nosso convite. Vamos falar com Denise Albuquerque, que é assistente social, mestra em políticas públicas e é do coletivo de mulheres Resistência Feminista, e a Regina Sanches, que é advogada, bancária e atual secretária de Saúde e Segurança no Sindicato dos Bancários do Maranhão. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Regina. Boa noite, Luzenice. Boa noite, Denise. Primeiro, a gente quer agradecer pelo convite. É uma honra estar participando dessa live, poder dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras num momento delicado desse, porque passamos extremamente importante, e então eu não poderia deixar de participar desse momento e poder dialogar com vocês. É uma honra poder dar esse recado aqui, trocar ideia com todos que nos assistem ou que poderão nos assistir depois, né? Que certamente ficará gravado. Nós também, lá no Sindicato dos Bancários, nós estamos fazendo live também todas as quartas-feiras, oportunizando os nossos associados e a comunidade em geral participar também desse momento para a gente discutir a nossa vida, a gente discutir o rumo da luta dos trabalhadores e discutir, sobretudo, o rumo da vida dos trabalhadores, porque nenhuma outra categoria do profissional está tão em risco, tão em pauta que os trabalhadores do mundo, né? Especialmente as trabalhadoras, que é o tema da nossa conversa de hoje. Obrigada aí pelo convite. Obrigada a você, Regina. Denise, por favor. Muito boa noite, Luzenice, Regina e a todos e todas que estão aqui acompanhando, né, pelo Facebook, nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer ao sindicato pelo convite, né, dizer que é muito importante, a gente acha muito importante fazer esse debate, né, sobre a situação das mulheres, sobretudo no que tange a questão dos impactos da pandemia no trabalho, né, e na vida das mulheres. É uma questão que não está restrita ao âmbito da pandemia, mas a gente sabe que alguns problemas se agravam nesse contexto. Então, acho que é importante nós, mulheres, debatermos, né, e colocarmos realmente para todo mundo como é que essa situação nos impacta, né, no tocante à questão do trabalho, da violência, né, das nossas vidas. Então, queria já de início agradecer muito ao convite, né, e vamos lá. E é importante a gente tecer essa rede de mobilização, né, entre esses coletivos, entre os sindicatos, sobretudo para a gente manter visível as nossas lutas, que correm o risco, né, maior ainda nesses tempos de serem invisibilizados. E então, mais uma vez, a gente reforça os nossos agradecimentos por vocês toparem, estarem aqui, e a gente manter essa conexão. Ela é muito, muito importante nesse momento e no que está por vir, né, que a gente não sabe. Então, são 5 meses já estamos aí entrando por 5 meses, em meio à maior crise sanitária que a nossa geração conhece, e aí a gente tem esse cenário em que demanda da gente isolamento, né, porque nós não temos cura para essa doença,
ela é uma doença cercada de medo, né? O fator medo é um componente muito importante, e os impactos, a gente sabe, os impactos desse adoecimento global, né, recaem de forma diferenciada entre as classes e dentro das classes entre homens, mulheres e outros segmentos mais vulneráveis. Então, aí a gente precisa destacar naturalmente que quem foi mais demandado e quem está sendo mais demandado tem uma natureza, tem um gênero, né? Então, lá nos trabalhadores da saúde, a gente tem um contingente maior de mulheres, as mulheres são maioria. Na assistência social e no enfrentamento de base comunitária, eu aqui também faço um trabalho de base comunitária, as mulheres têm um engajamento importantíssimo. Nos trabalhos domésticos, as mulheres também. E nos cuidados com crianças, com idosos e com adoecidos, as mulheres também são mais demandadas. E como que vocês veem isso, né? Denise, comece aí as suas reflexões sobre esse cenário. Veja só, Luzenice, a pandemia, na verdade, ela não inaugura a desigualdade de gênero que nós vivenciamos, né? Mas ela aprofunda, né? Porque nós estamos numa situação em que nós ou estamos precisando ficar em casa, né? E aí todos ficarem em casa, aqueles que efetivamente têm condições, ou, né, muitas vezes aquelas pessoas que não podem ficar em casa, em sua maioria são mulheres que precisam se deslocar até os seus locais de trabalho, ou porque trabalham, né, nestes serviços essenciais de saúde que tem um grande número de profissionais mulheres, você já, né, citou aí enfermeiras, né, assistentes sociais, que nesse processo de enfrentamento nós não temos só médicos, né, nós temos toda uma equipe de saúde, né, e a maior parte dessas equipes de saúde, sobretudo no que tange as enfermeiras, técnicos de enfermagem, é composta majoritariamente por mulheres, né, então são as mulheres que estão mais expostas, inclusive, né, nesses cuidados a partir do seu trabalho, estão mais expostas ao vírus, né, a gente teve, infelizmente, um contingente grande de profissionais de saúde adoecendo, alguns, infelizmente, vindo a óbito, e dentro desse número, uma quantidade grande de mulheres, né, ou nós temos também aquelas situações de mulheres, né, que por estarem exercerem, né, empregos precários, muitas vezes sem vínculo de trabalho formal, e que não tiveram acesso ao auxílio emergencial, não puderam ficar em casa, e são chefes de uma família, são mães solos, né, e que a renda da família depende desse trabalho, então foram mulheres também que se expuseram mais, né, ao vírus, à contaminação, mas para além disso tem toda uma situação dentro de casa também, que acho que a gente vai aprofundar, né, daqui a pouco, que é a questão mesmo do trabalho doméstico, dos cuidados, né, com todos os membros da família, sejam os idosos, sejam as crianças, trabalho doméstico esse que na nossa sociedade, né, uma sociedade marcada pelo machismo, pelo patriarcado, né, são tarefas que são destinadas às mulheres, embora não tenha nada a ver, né, com uma natureza feminina, na verdade isso é construído socialmente. E aí, obviamente, que estas tarefas que já eram feitas por mulheres antes da pandemia, na medida em que, né, elas aumentam durante a pandemia, porque está todo mundo em casa, obviamente, é uma sobrecarga sobre as mulheres, né? Então, são as mulheres hoje que estão cuidando das tarefas casa, né, seus filhos que estão em estudo remoto, são as mulheres que estão cuidando de idosos ou de todas as pessoas da casa que adoeceram, porque também esse cuidado, como eu disse anteriormente, esse cuidado com outro, muitas vezes é relegado à mulher. Então, isso nos coloca numa situação também de sobrecarga de trabalho, estresse, além de muitas outras questões. Muito obrigada, Denise. Regina Sanches, as suas reflexões sobre esse aspecto da predominância da mulher num conjunto de atividades que está sendo e continua sendo altamente demandada na pandemia. Eu penso assim, historicamente, a classe trabalhadora, ela vem pagando a conta de todas as crises do capital, né?
Nós já vínhamos enfrentando aí uma crise econômica antes da pandemia, onde nós passamos por várias reformas, dentre elas a reforma mais recente, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, onde os trabalhadores foram chamados com a desculpa de que o mercado de trabalho, o desemprego, reduziria o desemprego, o mercado de trabalho seria mais promissor, e com essas desculpas aí fizeram a reforma da Previdência e fizeram a reforma trabalhista. E tanto em uma quanto em outra, as mulheres fundamentalmente foram chamadas para pagar a conta maior, por serem, constituírem a maior força de trabalho do mundo, né? Nós ocupamos hoje a maioria dos postos de trabalho, seja ele formal ou informal, as mulheres estão sempre na linha de frente, e a pandemia deixou isso muito claro, né? Mais de 70% das trabalhadoras da enfermagem, técnica de enfermagem, são mulheres. E aí nós temos também as empregadas domésticas, que também já vinham sendo penalizadas há muito tempo, chamadas também a pagar essa conta da crise do capital. E a pandemia só redimensionou isso, né? E nós, mulheres, continuamos pagando essa conta com a nossa força de trabalho, com a nossa vida e com os nossos medos, com as nossas angústias, medo de perder nossos filhos, nossos entes queridos, nossos pacientes, aquelas mulheres que cuidam também, que são cuidadoras, elas também têm medo de perder os seus idosos, né, os seus doentes, os seus entes queridos. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que não é a questão só da pandemia, é uma questão cultural que vem se arrastando ao longo da história e que requer cada dia mais a nossa organização, a nossa mobilização e a nossa disposição de participar política, jurídica e ativamente desses centros de decisões, né? Nós não podemos fazer muito nessas duas reformas em que nós fomos massacradas. A reforma da trabalhista, ela nos tirou o direito dos 15 minutos do intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo onde a mulher tinha 15 minutos para fazer hora extra, da jornada normal para a jornada extraordinária, esses 15 minutos foi tirado, né? Agora, tanto para homens quanto para mulheres. Mas a mulher, ela precisa, por ter uma jornada, historicamente, uma jornada tripla, ela precisa muito mais desse intervalo. Então, uma reforma que deveria vir para nos beneficiar profissionalmente, ela veio para nos massacrar. Ambas tocaram numa questão que, naturalmente, precisa ser objeto da nossa atenção, do nosso aprofundamento, e do nosso enfrentamento também, que é esse desafio cultural que a pandemia, né, vem e maltrata mais, é o nosso trabalho doméstico mesmo, que é invisibilizado, e aí a gente... essa cultura de que o trabalho de casa recai mais sobre a mulher, aí agora tem a situação dos filhos estudando em casa, né? Então, outro dia a gente fez um debate com algumas colegas e uma professora, ela estava na condição de aluna de doutorado, ela estava na condição de professora, e ela estava na condição de mãe de aluno estudando à distância, e ela, obviamente, estava no nível de estresse, né? Haja saúde mental para isso. Então, eu queria que vocês destacassem esse aspecto do trabalho invisibilizado historicamente do trabalho doméstico. Ainda tem um trabalho do cuidado, né? Quando adoece alguém em casa, agora em situação de pandemia, naturalmente vai recair os cuidados maiores sobre a mulher. Como que vocês enxergam isso e quais os caminhos de enfrentamento que vocês acham que a gente precisa perseguir mais? Denise.
Então, Luzenice, eu trouxe um dado aqui do IBGE, né, em 2019, saiu então um dado de que mulheres dedicam em média 18,5 horas semanais aos afazeres domésticos, né, e cuidados aí das pessoas, em comparação aos homens, né, que segundo essa pesquisa do IBGE, dedicam 10,3 horas semanais nessas atividades, né? E na maioria dessas atividades domésticas desempenhadas por homens são reparos na casa, né? Pequenos reparos que precisam ser feitos muitas vezes no domicílio, não são todas, não são a maioria dos cuidados e tarefas domésticas, né? Obviamente, como a gente está discutindo, com a pandemia, numa situação em que estão todas as pessoas em casa, né, obviamente nós que vivemos, né, temos nosso lar, nossa casa, nossa família, a gente sabe muito bem disso, está todo mundo em casa, principalmente numa casa que tem crianças e tudo mais, a casa suja muito mais rápido, né, e tudo mais. E aí essas atividades, né, acabam muitas vezes recaindo sobre essa mulher, né, por uma questão que histórica, cultural, né, infelizmente, que precisa ser quebrada, que precisa ser combatida, mas que é muito difícil da gente romper, né? Por exemplo, quem é mãe sabe muito bem, né? O filho, acontece alguma coisa com o filho, antes de procurar o pai, ele sempre vai atrás da mãe, né? Então, assim, além de tudo isso, tem uma outra situação também, por exemplo, em lares, né, em que você tem idosos, em que os outros filhos, muitas vezes, pela questão de cuidado, né, com a saúde desse idoso, por estar em grupo de risco, né, não puderam, inclusive, estar dividindo, porque estavam, muitas vezes, se expondo, né, ao vírus e tudo mais. E aí, dentro de casa, né, mais uma vez, esse trabalho recai muito mais sobre mulheres, que assumem o cuidado com os pais, com os avós, com os filhos, com todo mundo, além das tarefas domésticas, além dos cuidados com a casa. E é importante dizer o seguinte, né, quer dizer, como a gente tem falado, a Regina ressaltou agora, não é que isso começou com a pandemia, o que a gente está destacando aqui é que isso se escancara ainda mais, né, e se aprofunda porque a gente está numa situação atípica, que é uma situação de pandemia, de isolamento social e tudo mais. Então, isso tem uma sobrecarga de trabalho física, mas também emocional sobre essas mulheres, né? E muitas vezes é a mulher que não tem, né, em quem se apoiar. Vale lembrar também que cerca de 11 milhões de famílias no Brasil são chefiadas famílias compostas por mães solos, ou seja, estas mulheres não têm nem com quem dividir os cuidados com a casa, com os filhos, né? Enfim. Então, a gente precisa olhar também para esse trabalho que é invisibilizado, como você falou, mas que é essencial. Porque sem esse trabalho que garante a reprodução social na sociedade capitalista, a gente não tem mais nada. Se não tiver quem cuide, né, das tarefas de casa, quem vai fazer a comida para que as pessoas, né, possam se alimentar e trabalhar e ganhar dinheiro, né? Quem que vai cuidar dos idosos, das crianças, enfim, dos cuidados com a casa? E aí, quando a gente está em trabalho em home office, as mulheres que exerceram home office, o teletrabalho, é uma situação ainda mais delicada, porque você tem que se dividir entre as tarefas do seu trabalho, os cuidados com a casa, e nós que somos mulheres sabemos muito disso, né? Eu tenho muitas amigas, e eu mesma me incomodo com essas coisas, a gente não consegue se concentrar para estudar, para trabalhar, para fazer nada, se a casa não estiver minimamente organizada, se não tiver comida pronta, ou seja, né, tudo isso recai muito sobre essas mulheres, né? Nós mulheres, na verdade. Regina. Pai, eu volto a reforçar essa ideia de que nós estamos pagando duplamente essa conta. Qualquer lugar que você pense a mulher, qualquer lugar que ela ocupe nessa sociedade, ela está pagando uma conta muito alta. Quando você pensa na empregada doméstica, não tem como você não se reportar àquela empregada que perdeu o seu filho em plena pandemia e que por uma situação mesmo de exploração, eu não diria de fatalidade, que aquilo é o mais comum
que existe hoje entre nós, e a pandemia só escancarou isso, né? O fato de que nós não temos creche, e aí a gente não temos com quem, nós mulheres não temos com quem deixar nossos filhos, e na maioria das vezes somos obrigadas a levá-los para o trabalho. Se a gente pensa na mulher de classe média, né, se a gente pensa hoje na mulher de classe média, que é essa que está em home office, ela está também numa situação muito difícil. Como bem falou a Denise, ela não sabe de que forma dividir o seu tempo. Porque, no caso aqui, nós, bancárias, nós temos que dar conta das metas, porque as metas não deixaram de existir. Nós temos que organizar um escritório dentro da nossa própria casa, arrumar um lugar para o filho estudar, porque o filho está em aula remota também. A gente tem que dar conta da cozinha, tem que dar conta do almoço no horário, tem que dar conta do lanche, porque o filho ele está comendo mais, o marido está comendo mais, porque está em casa também. E tem que dar conta do cachorro, de cuidar daquele cachorro, porque a responsabilidade agora não é de ninguém, é nossa, é da mulher. Se a gente pensa na mulher trabalhadora da saúde, ela tem mais uma preocupação além dessa mulher de classe média. Ela está pensando como é que ela vai conseguir trabalhar sem colocar toda a família em risco. E aí, essa questão do trabalho doméstico, ele só fica mais claro na pandemia porque ele é intensificado, ele é acumulado com o trabalho formal, o trabalho em home office. E aí também tem um agravante nesse caso aí, que a mulher não tem mais aquele horário de sair, se arrumar, sair, pegar um ônibus ou pegar um carro, qualquer que seja a condução que ela utilize, ela não precisa mais disso. Ela já amanhece o dia pensando no trabalho. O que ela vai fazer, como é que ela vai dar conta daquela rotina, tá? Fora o medo de quando e como isso tudo vai terminar. Fora o medo do desemprego, porque no caso de nós bancários, se nós não entregarmos a meta, nós estamos colocando o nosso emprego em risco. E isso é fato, não só para quem está em home office, mas para quem está no dia a dia das agências. E é interessante que nós digamos aqui também, que tem pessoas que não conhecem determinada realidade de determinadas categorias, que todos os patrões, todos os empregadores estão, neste momento, aproveitando este momento de pandemia para fazer laboratório, para fazer experiências. E a gente já está vendo o resultado dessas experiências. Eu ouvi ainda há pouco o representante dos trabalhadores dos metroviários de São Paulo, ele deu uma resposta assim, muito à altura para um repórter da Globo. Foi, ao vivo. Ele deu uma resposta assim, excelente. Ele disse que 42% dos mais ricos desses países praticamente quadruplicaram as suas riquezas, né? E ao contrário de nós trabalhadores, esse governo que assim não tem mais nem adjetivo, né, para qualificá-lo, ele está contribuindo para que essa riqueza se acumule cada dia mais. De que forma? Flexibilizando a legislação trabalhista, através de medidas provisórias, os trabalhadores, foi facultado aos empregadores pagarem menos, reduzindo a jornada de trabalho, foi facultado uma série de outras questões aí para favorecimento desse enriquecimento dos mais ricos desse país. Infelizmente, como a maior parte dos trabalhadores, a força de trabalho desse país é composta por mulheres, as mulheres estão pagando essa conta. Eu acabei de ver esse vídeo que você fez referência, e era ao vivo, e o repórter tentou induzi-lo, no sentido de como que os metroviários estavam pensando em greve,
numa situação como essa de pandemia, se eles não estavam preocupados que eles iam gerar transtorno com uma série de trabalhadores. Aí ele bateu forte na questão dos milionários que estão ganhando, lucrando em plena pandemia, e quem está pagando essa conta é o trabalhador. E aí, como estava ao vivo, eles não tiveram condição de cortar, e foi realmente ele foi muito sagaz. Bom, olha, os nossos amigos, a Gerlane, a Lúcia, a Vitória, a Edmar, a Marli, estão todos aí dando boa noite, estão na escuta. E para quem está chegando agora, a gente está aqui na live do Cindy Salem. O nosso tema de hoje são os impactos da pandemia no trabalho e na vida das mulheres. E a gente convidou a Denise Albuquerque, que é assistente social e é do Coletivo de Mulheres Resistência Feminina, e a Regina Sanches, que é advogada bancária, secretária de Saúde e Segurança. Eu, vendo a fala de vocês, eu sempre... como a gente já tem os elementos, né? A gente sabe onde é que estão as questões. A Regina disse várias vezes, é a gente que está pagando essa conta, e essa conta recai mais sobre as mulheres. Vocês enxergam nas nossas lutas, nos nossos enfrentamentos, a Denise lá no coletivo e a Regina no CEB, como que vocês enxergam a possibilidade da gente fortalecer a questão do recorte de gênero nos nossos enfrentamentos por direito, esses que são do dia a dia mesmo, né? Se a conta recai diferente sobre nós, como que a gente enfrenta isso? Né? Denise, por favor. Então, Luzenice, a gente, na verdade, sobre esse governo, a gente está discutindo aqui, a situação das mulheres, né? Nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade capitalista, patriarcal, machista, nunca foi das melhores, né? Mas, em tratando da realidade brasileira, a gente está vivendo num governo que tem um projeto autoritário, né, e de dominação e opressão ainda maior sobre as mulheres. Então, não é à toa, por exemplo, né, que nós temos falas do presidente da República, né, justificando violência contra a mulher, violência doméstica, inclusive em tempos de pandemia, né, jogando a sociedade, pressionando, né, a sociedade, os trabalhadores e trabalhadoras a voltarem ao trabalho, sob a justificativa de que os homens dentro de casa ficam ainda mais estressados e por isso batem, né, agridem as suas companheiras. A gente tem, enfim, um presidente que tem um projeto, né? Na verdade, essas falas que parecem ser falas de maluco, não tem nada disso. São distrações, né? A gente precisa, inclusive, entender, né, o que é a loucura e o que é um projeto genocida, como é esse do Bolsonaro, né? Mas, por outro lado, se eles tentam nos matar, né, nós seguimos resistindo para existirmos, né? Então, você colocou muito bem, quer dizer, a situação ela não é fácil, né, para nós mulheres em particular, né, assim como também para negros e negras, para indígenas, quer dizer, esse governo ele tem um projeto para estes determinados grupos sociais, que eu não gosto de chamar de minorias. Mas nós seguimos resistindo, as mulheres têm sido protagonistas, inclusive, na luta, né, contra o Bolsonaro, na luta pelo fora Bolsonaro, inclusive, né, desde antes da eleição até aqui. Então, isso prova também de que nós não estamos completamente apáticas e aceitando muito facilmente esse projeto, né, genocida, opressor que o Bolsonaro tem para a sociedade em geral, para nós mulheres em particular. E eu acho que é importante frisar isso também, porque parece que, a gente está aceitando tudo que está passando, e não é bem assim. A gente precisa se fortalecer, precisa seguir na luta, né? A aprovação do auxílio emergencial de R$600, a renda básica de R$600, embora não tenha sido o ideal, é fruto também dessas lutas e dessas pressões que acontecem na sociedade civil, né, que fizeram com que os parlamentares aprovassem um projeto de lei que era diferente daquele proposto pelo governo de R$200. Então, isso foi uma derrota concreta, não é ainda o ideal, não é.
E aí a gente viu, inclusive, muitos problemas na operacionalização, né, da chegada desse dinheiro efetivamente a essas milhares e milhares de famílias, muitas vezes famílias chefiadas por mulheres, né, que acabou também fazendo com que muitas dessas mulheres vivenciassem situações como essa que a Regina comentou, né, da mulher que perdeu seu filho porque não foi liberada pela patroa, né, para ficar em casa, em isolamento, não recebeu salário para ficar em casa, né, como muitos outros trabalhadores, né, conseguiram, tiveram pelo menos esse direito garantido, e aí com medo de ficar desempregada, de perder seu emprego, de não ter como sustentar os seus filhos, a família, né, acabam se submetendo e tendo que se arriscar tanto à exposição ao vírus, né, quanto a outras e outras questões. É importante a gente dizer, inclusive, que o primeiro caso de morte confirmada no Brasil foi de uma mulher empregada doméstica lá no Rio de Janeiro, né? Então isso coloca claramente a situação de desigualdade que nós vivemos nesse país, mas coloca também para nós um desafio muito grande, né, de seguirmos na luta. Durante a pandemia nós tivemos movimentos protagonizados por enfermeiras, principalmente por profissionais de saúde, mas quando a gente olhava lá eram mulheres principalmente que estavam à frente, né, com todas as medidas de segurança, mas dizendo, né, para esse governo que nós não queremos isso, nós não queremos essa política genocida, né, que foi e continua sendo praticada pelo Bolsonaro, né, pelo Ministério da Saúde, pelo governo de modo geral. Regina, suas reflexões. Assim, eu sou muito otimista em relação a pensar que nós podemos mudar essa realidade. E, como bem disse a Denise, o que tem acontecido de positivo, né, durante essa pandemia é fruto da resistência dos trabalhadores, né? Que disseram, não, nós não queremos só R$200, e pressionaram de uma forma ou de outra, e saiu R$600. Agora, é importante também que nós participemos cada vez mais da vida política, através dos sindicatos, através das organizações, e façamos a denúncia, porque a grande mídia, normalmente não faz denúncia, mas nós temos hoje vários outros meios em que nós podemos estar discutindo, podemos estar participando e fazendo a denúncia pública e dizendo que nós não vamos aceitar as coisas do jeito que elas têm sido impostas. E aí, quando eu falo desse meu otimismo, eu quero ressaltar uma notícia também bem fresquinha que tivemos hoje, que foi fruto dessa resistência, que foi a suspensão das aulas na rede pública, né, que voltaria normalmente agora no dia 10, né, já estava tudo organizado para voltar no dia 10, no entanto, hoje o governo do estado voltou atrás, mas voltou atrás não foi porque o governo é bonzinho ou porque o governo esteja preocupado com os trabalhadores e as trabalhadoras, porque a maioria dos trabalhadores da educação pública são mulheres, tá? E houve uma resistência, foi o movimento de resistência dos professores, composto por maioria mulheres, fizeram um abaixo-assinado e fizeram com que o governo fizesse essa sondagem, essa pesquisa, e as trabalhadoras disseram que não querem voltar, não querem colocar suas vidas em risco e a vida de seus alunos em risco. Tá? Então, não foi porque o governo é bonzinho, porque o secretário é bonzinho. Foi fruto de resistência, foi fruto de luta. E eu acho que o caminho é por aí. É a gente se organizar, é a gente resistir. O destaque, a Lúcia é uma das nossas, destacou o aspecto da violência, né? Alguns colegas também. A violência tem sido essa vergonha histórica, né, a violência contra a mulher, e aí a Denise já relatou um pouco desse aspecto, a gente tem aí as muitas violências às quais as mulheres são submetidas por causa dessa sociedade machista, que objetifica a mulher, né, e aí, obviamente, a pandemia destaca mais, né, esse aspecto da clausura, do enfrentamento dessa questão. Vocês
Como que vocês têm observado isso por exemplo, aqui eu moro aqui na borda da ilha, eu moro em Raposa, e aqui a gente faz um trabalho de base predominantemente com mulheres. E uma das coisas que a gente cuidou foi amplificar a escuta para ficar atenta a essas situações de violência, né? Não nos chegou, mas os relatos são de que, naturalmente, em outras circunstâncias, a violência aumentou. Como que tem sido aí com as experiências de vocês, com os olhares e as escutas de vocês em relação à violência? E aí eu destaco que a violência no trabalho, ela tem outras faces, né? Ela é o assédio moral, e aí eu queria que vocês refletissem um pouco mais sobre essa questão. Denise. Então, essa questão da violência doméstica é uma das questões que tem sido agravadas com a pandemia, mas aí eu quero também destacar o seguinte: não é a pandemia do coronavírus, né? Não é o Covid-19 que gera violência, tá? Eu acho que é importante dizer isso. O que faz com que mulheres sejam agredidas, né, física, verbal, psicologicamente, até chegar em casos de feminicídios, que são as formas mais graves de violência enfrentada por mulheres, né, é o machismo que nós vivemos na nossa sociedade. Não é porque as pessoas estão estressadas em casa, né? Porque nós, mulheres, não saímos a agredir os nossos companheiros, os nossos filhos. Claro que existem situações de estresse em casa que são potencializadas, mas que não justificam nenhum tipo de violência contra crianças, contra idosos e contra mulheres. Então, a violência contra a mulher dentro de casa, ela já existia antes da pandemia. Agora, o fato de que hoje nós estamos muito mais tempo dentro de casa faz com que nós estejamos ainda muito mais vulneráveis a esse tipo de situação, esse tipo de violência, né? E aí, não é novidade para ninguém que a casa, né, infelizmente, é o lugar menos seguro para as mulheres. A maioria dos feminicídios, eles ocorrem dentro de casa e são praticados pelo companheiro, né? Então, assim, um dado, por exemplo, que eu peguei aqui também, é que nesse período da pandemia, o Maranhão, ele liderou, né, os casos de feminicídio no Nordeste. Só para vocês terem uma ideia, nos meses de março e abril, né, entre os meses de março e abril de 2019 e de 2020, nós tivemos um aumento de 133,33% de feminicídios. Então, assim, nós tivemos um aumento gritante, né, de feminicídios que ocorreram no período de pandemia, né, onde as mulheres tiveram mais dificuldade de denunciar, de pedir socorro, de pedir ajuda, né? E aí isso precisa ser colocado como um dado grave, porque não é o fato de nós estarmos dentro de casa, no ambiente doméstico, que nós devamos, né, estar numa situação sem proteção, sem política pública que nos socorra quando nós precisarmos, né? Então, a pandemia, ela colocou, na verdade, a nu essa realidade que nós, né, mulheres, que os movimentos de mulheres, né, que os estudiosos de políticas para as mulheres já vêm dizendo há muito tempo. Né? O ambiente doméstico é o ambiente mais inseguro para as mulheres. Então, não foi a pandemia que inaugurou a violência doméstica, né? Não é a Covid-19, não vem lá como um sintoma da doença, da Covid-19, né, que o homem ele vai agredir a sua companheira. Quer dizer, isso já acontecia, hoje acontece mais porque as mulheres estão mais em casa, os homens estão mais em casa, né? E na sua forma mais grave a gente tem a situação de feminicídio. Então, é preciso a gente ter uma luta constante, né, contra todo e qualquer tipo de violência praticada contra as mulheres, né? É importante que nós criemos redes de solidariedade. Eu vi durante esse período de pandemia alguns relatos, alguns movimentos, né? Algumas lives de movimentos de mulheres, né? E, por exemplo, nas periferias de Salvador, né, as mulheres criaram um sistema que era, quando ouviam que uma estava sendo agredida, espancada dentro de casa, todas começavam a apitar, né? E aquilo, de alguma forma, inibia o agressor,
né? Fazia com que ele ficasse alerta, sabendo que aquela mulher não estava sozinha. Então, acho que é muito importante, né? Mas é muito importante também a gente pensar que só a nossa solidariedade ela não vai ser suficiente. Então, é preciso a gente cobrar também do Estado políticas públicas para as mulheres, né? A gente enfrenta a violência com política pública, sobretudo, né? Não só política de segurança, mas toda e qualquer política que atenda às necessidades específicas das mulheres. Só para finalizar aqui, eu lembro muito da campanha do Não é Não, né? Que vem acontecendo há alguns anos durante o Carnaval, e aí a gente sabe que no Carnaval havia uma cultura, né, de assédio, de desrespeito às mulheres. Esse não era respeitado. Na medida em que começou-se a ter uma política, né, por parte aqui no caso do Maranhão específico, mas foi uma iniciativa de vários estados, né, uma política dizendo que, né, não é não, ou seja, que não se deve tolerar o assédio, que as mulheres têm uma retaguarda, né, que no carnaval, se uma mulher for assediada por um homem, vai ter, né, um policial ali, né, ou uma policial que vai atender a essa mulher naquele momento. Isso inibiu e muito, né, o caso de assédios vivenciados por mulheres durante o carnaval, por exemplo. E foi criando uma outra cultura, embora, obviamente, isso não acontece da noite para o dia, mas no carnaval alguns homens já se tocaram de que eles não podem fazer isso, não podem chegar beijando, tocando, sem o consentimento das mulheres. Ou seja, isso não brota do nada, né? Essa consciência ela não acontece do nada. Então, é importante que a gente tenha políticas públicas, né, de fato, de enfrentamento à violência contra a mulher, de proteção às mulheres também vítimas de violência. Regina, suas reflexões. Assim, eu acho que essa questão da violência ela é fruto de um processo histórico, né, cultural, de objetificação do corpo da mulher. E aí eu gosto muito também daquela campanha que diz meu corpo, minhas regras, né? Porque na medida que a gente fortalece campanhas desse tipo, a gente não só está disseminando uma cultura de que nós somos donas do nosso próprio corpo, mas também nós estamos dizendo que nós somos capazes de fazer as nossas próprias regras, né? E não só aceitar as regras vindas do Estado como política, né, para a proteção das mulheres, né, porque a legislação que historicamente foi criada para proteger as mulheres, elas têm, de certa forma, causado uma certa acomodação, né? Isso aconteceu quando a mulher adquiriu o direito de votar, lá na década de 30, né? Parece assim que agora nós somos pertencentes, nós pertencemos a este mundo, e não foi exatamente assim que aconteceu, né? Isso aconteceu muito recentemente, quando as mulheres adquiriram o direito com o Código Eleitoral, adquiriram o direito de 30% da participação na política, né? Uma certa acomodação, e o que a gente vê, na verdade, com dados agora de 2018, os dados do TSE, 52,5% dos eleitores do Brasil eram mulheres. No entanto, somente 16% dos cargos daquela eleição foram ocupados por mulheres, né? Então, a gente tem que lutar cada vez mais por ocupar espaço nessa sociedade, para que nós nos livremos não só dessa violência física, dessa violência doméstica, mas, sobretudo, da violência política, da violência moral, da violência econômica, né? Porque tudo perpassa por essa questão da mulher ocupar os espaços de poder, os espaços de decisão, e na medida em que as mulheres forem ocupando esses espaços, as mulheres, sim, terão condições de criar, de disponibilizar
uma melhor política destinada à proteção das mulheres. Porque essa que tem, apesar do avanço da Lei Maria da Penha, mas nós não temos, dentro da estrutura do Estado, mecanismos que garantam essa proteção integral das mulheres, e por conta disso, muitas mulheres aceitam essa violência, porque não encontram no Estado um respaldo, né, de garantia dos seus direitos, e aí eu acho que mais do que nunca a gente tem que rejeitar esses espaços de acomodação, né? Sim, nós temos a Maria da Penha, nós temos esse direito aí, mas isso não é suficiente, porque nós somos maioria. E aí, na maioria das vezes, os dados estatísticos, eles são feitos para nos enrolar. Porque se representamos 52% do eleitorado brasileiro, por que nós temos só 30% de vagas garantidas, né, como candidatas? E aí, são essas questões que a gente tem que estar se colocando no dia a dia e levando para a reflexão do conjunto de mulheres da sociedade. E a gente está em plena eleição, né? Em pleno processo eleitoral. A gente vai abordar esse aspecto. Eu queria fazer referência à presença do Irácio, da Natália, que é a nossa vice-presidente no sindicato, e do Nathaniel, que é o nosso presidente, estão todos nos ouvindo aí. E destacar um outro aspecto. A gente, enquanto sindicato, está atento a todas as lutas, né? Mas com um olhar mais atento à luta no ambiente de trabalho. E aí a situação de pandemia, ela nos traz o desafio do trabalho em casa, do home office, né? É um trabalho que não está regulamentado, né? É um trabalho, por exemplo, no caso dos professores, por exemplo, os professores passam a gerar material, eles ocupam várias etapas do processo, e isso definitivamente não está contemplado na remuneração deles. Então, a gente, de supetão, é pego com o desafio de criar um ambiente de trabalho em casa, e, né, como Regina citou, eu tenho que cumprir as metas, porque, no meu caso, um ambiente de banco, que eminentemente visa lucro, se essa meta não chegar, o meu trabalho está em risco. No nosso caso, é diferente, por exemplo, no caso do serviço público, o caso da Assembleia, está atento às emergências, a funcionar, dando respaldo para os novos marcos regulatórios, que precisam, né, dar suporte a essas necessidades da pandemia. Mas o home office é esse desafio também que se apresenta para as trabalhadoras, que é o nosso objeto de destaque. Como que vocês avaliam isso? Será que é mais uma circunstância em que a gente vai ter uma precarização das nossas formas de trabalho? Denise? Bom, como a gente vem destacando desde o início, né, quer dizer, essa situação de pandemia que nós vivenciamos, que pegou a todos de surpresa, né, colocou muitos desafios para toda a classe trabalhadora e para nós, mulheres trabalhadoras, principalmente, né? E aí eu acho que é importante, existe todo um debate, né, hoje em dia. Eu gosto muito do autor chamado Ricardo Antunes, que ele é do campo da sociologia do trabalho, né, e ele discute esse fenômeno da precarização do trabalho, né, enfim, do trabalho nos tempos de hoje, né. E há realmente uma romantização desse trabalho, desse teletrabalho, né, do home office. As pessoas têm a ilusão de que trabalhando em casa você é dono do seu horário, você faz o seu horário, mesmo aqueles que não estão, né, como a Regina falou, quem trabalha em regime de banco, obviamente vai ter que entrar num horário, bater ponto mesmo em casa, mas vai ter que entrar num horário, cumprir um horário de trabalho, né? Mas existem aqueles com horários mais flexíveis, né, que fazem, entre aspas, o seu horário de trabalho. No entanto, né, eu acho que quem não vivenciava essa experiência pôde, com a pandemia, observar que não há nada melhor, assim, melhor entre aspas, mas dentro do capitalismo, no marco do que a gente está tratando da sociedade capitalista, não há nada melhor do que o trabalhador ter seu horário de chegar no trabalho e o seu horário para sair do trabalho.
Porque, por exemplo, eu sou professora também, né, na rede de ensino superior privada. E nós, professores, tivemos que nos reinventar, como você colocou, e é um trabalho que a gente não consegue ver fim, né? Porque a todo momento você está lá pensando em trabalho, disponível para o trabalho, né? Ou Chega seja, por aqui, né, a qualquer hora, a né? qualquer momento, né? Não há um limite entre o tempo livre, que já não era tão livre assim, né? E o tempo de trabalho, realmente, o tempo destinado ao trabalho. Então, eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente tende, né, nos dias de hoje, a achar, né, que nós, trabalhadores, podemos também, né, ter, a partir do incremento da tecnologia, né, ter novas formas de trabalho que nos permitam um maior tempo livre. Eu acho que a pandemia e o home office mostraram para a gente exatamente o contrário. Né? A sensação que a gente tem é que a gente trabalha 3, 4 vezes mais do que lá no trabalho presencial, né? E não tem um ritual, né, Denise? Não tem Tem um um ritual, ritual, a tipo, ó, gente... fechei o ciclo aqui porque cheguei em casa. Não tem, né? Exato. Porque você Você tá em não casa. desliga, né? E você está sobrecarregado, sem contar as milhares de reuniões que a gente tem, né? Enfim. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar também sobre isso, porque são formas de trabalho precarizadas também, né? Que se agravam no contexto atual que nós vivenciamos, né? No capitalismo neoliberal, e que muitas vezes são romantizadas, mas que não tem nada de benéfico ao trabalhador. É um trabalho que muitas vezes não vai ser remunerado. Esse trabalho a mais que você faz, ele não é visto, né, pelo patrão, portanto, ele também não é remunerado. No nosso caso, nós mulheres vamos conciliar esse trabalho, né, com, né, a pressão do trabalho, trazendo para o ambiente doméstico, o ambiente do lar, que deveria ser o ambiente, né, em que a gente ia desligar um pouco do mundo do trabalho, ia poder estar no conforto da nossa casa descansando, Fazendo fazendo as outras tarefas, escolhas. fazendo as outras tarefas que também a gente já discutiu aqui, que também são tarefas pesadas, são trabalhos mais desligada, não, são trabalhos que se somam todos, né, além do excesso do cuidado, né, com a casa, com os filhos e tudo mais. Então, assim, isso tem uma sobrecarga emocional, isso tem uma sobrecarga, né, que implica também um adoecimento ainda maior dos trabalhadores e trabalhadoras nesse período de pandemia, além da cobrança, né. É importante dizer que nós, mulheres, né, nos inserimos no mercado de trabalho de forma completamente diferente dos homens. Para além da questão, né, do salário, que mesmo exercendo a mesma função, a mulher recebe menos, né, isso é comprovado, infelizmente, além da dificuldade no acesso em si ao mercado de trabalho, nós temos nós somos cobradas de uma tal forma e nós precisamos muitas vezes fazer o trabalho muito, muito, muito bem feito, né, muito mais do que Se é não, exigido de nós, porque nós somos mulheres. Em sim. algumas funções, em algumas tarefas, algumas funções, alguns empregos, isso é ainda pior, né? Quer dizer, a mulher ela precisa sempre mostrar, né, que ela é muito boa naquilo que ela faz, né? Muito mais do que um homem seria cobrado, por exemplo, pela função que ele exerce. E aí, nesse tempo de pandemia, por exemplo, quando nós trabalhamos em casa, nós precisamos cumprir as metas, os prazos, né? E muitas vezes sermos muito melhores, né? Mais inovadores, estarmos mais disponíveis ao trabalho, mesmo com toda a outra sobrecarga que está por trás de nós. E aí eu acho também que uma coisa que não tem sido discutida e considerada nesse período de pandemia é que é um período atípico, a gente está lidando com adoecimento de pessoas, às vezes dentro de Sim. casa, da nossa família, perdas, né? E nada disso tem sido considerado, quer dizer, a gente muitas vezes, né, adoece e está em casa trabalhando, sabe? Não tem a Sim. folga, o É chamado atestado a médico que você vai... produzir, né? É chamado a Exatamente. produzir. Exatamente, quer dizer, então é tudo muito mais difícil, né, nesse período. É. Vamos lá, Regina. Faça as suas reflexões Pois é, sobre o home office. nós bancários, né, a maioria, né, boa parte dos bancários, a maioria não, acho que em torno de 30% a 40%, nós estamos experimentando home office.
Mas nós já tínhamos notícia de que em algumas categorias, na própria Justiça Federal, o teletrabalho ele já era uma realidade, bem antes da pandemia, né? E lá em 2006, salvo engano, em 2006, a CLT já regulamentava o teletrabalho. Então, na pandemia, isso se intensificou mais porque houve necessidade de um maior número de trabalhadores trabalharem em casa, né? E aí, diante dessa realidade, o que a gente vem percebendo é que tem sido bom para o capital. Tem sido bom porque tem tirado, tem reduzido os custos do trabalho, né? Porque é o trabalhador que tem que arcar com o computador, que tem que arcar com o Wi-Fi, com acesso à internet, com a conta de luz que ficou bem mais alta. E tudo isso, né, vai se convertendo em lucro, no nosso caso, para os bancos, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão gostando dessa graça. E aí a gente tem que ver de que forma que a gente vai resistir a isso no pós-pandemia. Porque, infelizmente, durante a pandemia, nós não temos outra saída. É o que nos resta, é o que temos para o momento. É o home office. E temos que agradecer pelo home office. Mas temos que ter em mente muito claro que é uma superexploração, né? Exploração, precarização, experiência para reserva de mercado, tudo isso. E aí a gente tem que encontrar, e já ir estudando, encontrar saídas e mecanismos de resistência para um pós-pandemia. Deixa eu dar um passeio aqui nos nossos comentários. A Lúcia Furtado, que é uma das nossas, está dizendo, falando da importância das reflexões que a gente trouxe, agradecendo a vocês por terem aceito o nosso convite, o Natan também, que é o nosso presidente. A questão das perdas de direito para a gente ficar atento. Natan perguntou se a gente já falou em sobrecarga, né? Só foi no que a gente falou. Que ele chegou atrasado, eu acho. A Marli, que é nossa companheira também, relatou do quão foi difícil porque o marido adoeceu e aí a sobrecarga de atividades, né? Com ela. O Edmar falando da questão das políticas voltadas para o direito da mulher e o direito da gente construir uma sociedade sem violência, né? Também um destaque para a questão das redes solidárias, e aí é importante a gente esclarecer que as pesquisas indicam que as redes solidárias, as redes de vizinhança, as mulheres têm papel preponderante nas redes de vizinhança e elas minimizam o impacto de toda a ordem, né? As mulheres são protagonistas das redes solidárias, né? E, enfim, são algumas das reflexões que os nossos companheiros trouxeram aqui que eu queria compartilhar com vocês. E aí a gente está aqui beirando a nossa 1 hora, que a gente combinou, mas eu não posso deixar de chamar vocês para um chamamento. Toda vez que eu sou chamada a essa missão aqui, a gente tem se revezado lá na diretoria, ora é Natália, que é nossa vice, ora é Natan, está aprendendo também, né, fazer isso, que a gente não tinha o hábito. Nós estamos aí no meio de uma pré-campanha para os municípios, a gente sabe que isso é determinante para um outro momento que vem, que é os governadores, né, a energia dos governadores agora de elegerem os seus municípios para dar base para daqui a 2 anos eles se sustentarem, e aí vocês como mulheres protagonistas, cientes dessa importância, a gente chegou a comentar essa questão aqui a gente é maioria e não está nos espaços de poder em maioria, né? Na Assembleia, em geral, as mulheres ficam em torno de 10%, 12%. Uma vez eu perguntei para uma deputada, que era procuradora da mulher, eu digo, deputada, vocês já perceberam que vocês ficam pertinhos? É proposital vocês ficarem pertinhos?
No sentido de se autoprotegerem ali, fisicamente até, em um ambiente que historicamente é dominado pela figura masculina. As nossas colegas aí de 40 anos de casa relatam que o parlamentar chegando e botando a arma assim, ó, na mesa. É uma coisa que a gente nem imagina 40 anos atrás, né? E em um ambiente predominantemente masculino e machista, né? Os espaços de poder. Quer dizer, como que vocês enxergam isso, a gente em pré-campanha, e eu queria que vocês, conhecendo as nossas lutas, conhecendo o que tem dado, nos alentado, nos animado, eu queria que vocês apontassem, a Denise já colocou aí, ó, as redes solidárias são importantes, né? Os caminhos que vocês enxergam para a gente continuar de mãos dadas, para a gente continuar engajado, para a gente não perder essa conexão que a gente tece agora aqui, para a gente fazer esse enfrentamento coletivo, de ocupar mais espaços, de promover incidência nas políticas públicas para assegurar mais direitos. Qual o chamamento que vocês fariam aí às nossas companheiras e os nossos companheiros, porque eles precisam estar engajados nessas lutas também? Denise. Bom, primeiro, acho que a gente precisa pensar como que vai se dar essa participação da mulher na política, nos espaços de poder, né? Não pode ser uma participação em que a mulher seja uma mera figurante, sabe? Porque a gente teve, por exemplo, alguns avanços na legislação eleitoral, né, que colocam para os partidos a necessidade de que as mulheres também estejam, né, aí disputando cargos eletivos, enfim, isso força um debate dentro dos próprios partidos, aqui para falar, né, da política partidária, sim, mas a gente observa ainda, infelizmente, que a maioria, né, das candidaturas de mulheres que são colocadas são meramente para cumprir a cota, né? Então, que muitas vezes essas mulheres não têm espaço de fala, de decisão dentro dos organismos partidários. Assim também muitas vezes acontece no sindicato, assim muitas vezes acontece nos movimentos sociais. E aí eu acho que a gente precisa, inclusive, discutir, né? A gente está numa live de sindicato, por exemplo, né? Discutindo aqui com o Sinsalem, que políticas de promoção às mulheres o sindicato promove. Né? Não basta só. Esse espaço aqui, por exemplo, para discutir essas questões é muito importante, né? Mas as mulheres, por exemplo, para participarem da política, elas precisam também, além de outras coisas, se preocupar com quem deixar os seus filhos, onde deixar os seus filhos. Será que a gente está promovendo espaços dentro do sindicato, dentro do partido e de outras organizações sociais, para que estas mulheres também, mulheres que muitas vezes têm filhos, possam participar desses espaços? Né? Porque o homem não tem esse tipo de preocupação, deveria ter, mas não tem, né? Então, a gente precisa pensar, bom, que tipo também de participação a gente quer por parte dessas mulheres? E aí eu acho que é um debate muito importante. Eu sou de um coletivo, né, de mulheres, um coletivo feminista, que é a Resistência Feminista, e nós defendemos um feminismo para os 99%. O que isso significa? Né? Nós não queremos somente mulheres ocupando espaços de poder. Nós queremos mulheres que tenham um projeto identificado com a maioria da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, sobretudo. E esse projeto implica, por exemplo, né, uma ruptura com essa estrutura social machista, patriarcal, né? É por isso que nós estamos na luta pelo fora Bolsonaro, porque o projeto político que tem o Bolsonaro é de morte às mulheres, é de domesticação às mulheres, ou seja, de retrocesso completo a todas as conquistas históricas que nós, mulheres, e as que nos antecederam, né, puderam ter. Então, não se trata somente da gente ter mulheres, a gente tem muitas não, mas a gente tem algumas mulheres no parlamento que não representam em nada, que fazem um desserviço à luta das mulheres. A ministra, né, da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos, o exemplo, tem as herdeiras de mandatos o exemplo maior disso, né? Muitas vezes isso que você está colocando, você tem um figurão da política que já não pode mais se candidatar, porque já cumpriu os 8 anos, coloca lá a mulher, né, como figurante, mas quem vai mandar efetivamente é ele. Então nós, mulheres, precisamos ocupar esses espaços. Então,
espaços como esse de discussão, de alerta, é muito importante tanto para outras mulheres, e aí nós não vamos esperar que os homens se conscientizem disso, somos nós que temos que ocupar esse lugar, somos nós que temos que brigar, sempre tivemos e vamos continuar tendo que brigar, mas também é muito importante, né, que os homens, que os nossos companheiros de organizações políticas, sociais, né, que fazem esse tipo de debate, também se percebam. Quer dizer, eu vou lá para a reunião do sindicato, eu estou no sindicato, na diretoria do sindicato, é muito importante discutir tudo isso no sindicato, mas quando eu chego em casa, como é que é a minha relação com a minha companheira, com a minha esposa, né? Eu divido, porque eu não ajudo, não, homem não ajuda em casa, eu divido as tarefas domésticas, né? Eu divido o cuidado com os filhos, né? Faz a comida que vai comer também. Pois é, então assim, são nos pequenos, parece coisa boba, né? E em pleno século XXI a gente ainda tem que estar discutindo isso, o mais chato de tudo é isso. Mas isso muito. faz uma diferença, sabe? Faz uma diferença para a mulher poder estudar, para a mulher poder trabalhar, para a mulher poder ocupar esses outros espaços, né? Espaços de poder e de decisão, poder participar da política. Então, eu penso que é isso, sabe? A gente tem que se colocar, né? Para, de fato, ocupar esses espaços, reivindicar aí o nosso direito também à participação política. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto mulheres que temos essa consciência, reivindicar um projeto que seja um projeto efetivamente, né, de defesa dos direitos das mulheres trabalhadoras, sobretudo, porque, infelizmente, né, embora as mulheres... enfim, as mulheres da burguesia sofram também com violência doméstica, com machismo e tudo mais, né, mas é diferente o tipo de opressão vivenciada, que nós não reivindicamos, não achamos que tem que continuar sendo, né? Mas sem um projeto de ruptura, né, com toda essa estrutura que gera a violência contra a mulher, que gera, né, todas essas formas de desigualdade, de opressão, né, tudo mais, a gente não consegue. Então é preciso a gente tocar mais fundo na ferida. Né? É preciso, de fato, a gente estremecer as estruturas dessa sociedade para que nós, mulheres, né, possamos efetivamente ter voz e ter vez nessa sociedade. Ok. Regina. Olha, eu fui bem seu chamado. Eu fui bem contemplada aí, muita coisa aí na fala da Denise. Mas eu acho que fomentar esse tipo de debate, né? E apoiar aquelas mulheres que estão dando a cara a tapa na política partidária, aquelas que verdadeiramente tenham um autêntica, projeto, né? Que tenham um projeto para a classe trabalhadora, especialmente para as mulheres. Como tu bem disseste, a maioria das mulheres que nós temos hoje são herdeiras de um patrimônio político, né? De um legado político do pai, do avô e do marido. Infelizmente nós fomos vítimas, a sociedade maranhense foi vítima, né, desse tipo de mulher que carregou aí durante muitos anos essa herança política de um pai que nos subjugou e que nos colocou nos piores patamares a nível nacional. E nós temos hoje um homem à frente do executivo, mas nós precisamos dizer para este homem que as mulheres existem, a vida das mulheres importam, e que dizer que fora Bolsonaro já é um primeiro passo para isso. A gente... eu me incomodo especialmente com as distrações, né? Um projeto muito bem tramado para distrair os desavisados e um projeto de mentira, né? Um projeto genocida, e a gente tem que, para além de tudo que a gente está falando, enfrentar esse grande desafio que está posto para nós, né? Enquanto mulheres, enquanto cidadãs. Eu não preciso dizer que a gente alongaria esta conversa, eu espero ter outras oportunidades de aprofundar esses temas. Lembrem que a gente precisa se conectar mais, né? Para além da pandemia, essas lutas, para a gente também não se sentir só. Às vezes a gente se sente muito só, às vezes a gente acorda, queria lutar, né, Denise? A gente queria descansar também, a gente precisa ter esse direito.
porque todo dia é uma luta. Eu que acompanho a questão parlamentar, à noite os gatilhos ligam, as bombas ligam toda, de madrugada, de manhã, você já acorda com uma bomba no bolso, como diz o outro lá, né? Então, eu queria, em nome do Sindicale, agradecer a vocês pelo pronto aceite aí do nosso convite e chamá-las para a gente continuar conectada, de mãos dadas nessas lutas, superar, né, e somando, é muito importante que a gente some nas nossas lutas, porque são muitas, né, e a gente, esse engajamento precisa ter esse ânimo dessa rede que a Denise fez referência. Eu queria agradecer e deixo a vocês as últimas considerações. Denise. Bom, Luzenice, eu só queria também agradecer, né, dizer que foi um prazer participar dessa discussão com vocês. Acho que essa é uma das iniciativas importantes, né, para nós mulheres nos reconhecermos, reconhecermos a nossa luta e a necessidade de continuarmos lutando. Aprendi muito também aqui hoje, né, e estou à disposição, né, vocês têm o meu contato e a gente vai se falando, vai construindo essa rede. Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Eu também quero agradecer a Luzenice pelo convite. Foi um prazer conversar com você, com a Denise, e dizer que o nosso sindicato já há algum tempo é parceiro do Sindicale e que estamos aí juntos nessa luta e à disposição para outros momentos. Obrigada, foi muito proveitosa hoje a nossa conversa. Aprendi muito com vocês também. Espero que a gente possa nos encontrarmos e fortalecermos essa luta aí das mulheres. Um abração. Muito obrigada. Aí conosco. Um abração a vocês. Obrigada, boa noite, até a próxima.